Olá, eu sou o Júnior. Neste vídeo, você vai conhecer o bizarro iceberg da ufologia. Desde a antiguidade, avistamentos de OVNIs e contatos com seres extraterrestres têm sido relatados pelo mundo. Casos assim, geralmente são classificados como farsas quando investigados. No entanto, alguns deles ainda permanecem sem nenhuma explicação. A seguir, conheceremos uma série destes eventos ufológicos incomuns. Essa teoria da conspiração explica que os homens de preto seriam agentes do governo que, em diferentes momentos da história, foram vistos visitando testemunhas de algum evento relacionado com a ufologia, cujo único objetivo é que elas fiquem caladas sobre aquilo que viram. Para isso, eles não medem esforços para conseguir o que querem. Supostamente, estes homens aparecem do nada e depois desaparecem com a mesma rapidez. Sempre em grupos de até 3 deles, se comportam de maneira muito estranha, são ameaçadores, e sua aparência parece ter alguma relação com o fenômeno extraterrestre. O mistério do astronauta de Solway gira em torno de uma foto tirada em 23 de maio de 1964 pelo bombeiro Jim Templeton e sua esposa Anne, em Carlisle, na Inglaterra. Atrás da filha, Elizabeth, eles viram que parecia ser um astronauta. Uma investigação da polícia e da Kodak não encontrou nada suspeito. A imagem não era uma farsa. Dias depois, Jim foi visitado por 2 homens de comportamento duvidoso. Eles se chamaram apenas por números e perguntaram sobre a figura e o local da foto. O caso não foi explicado por muitos anos. Contudo, uma investigação de 2014 colocou um fim no mistério. A figura era Anne Templeton, a esposa de Jim, que por causa da dupla exposição, teve o seu vestido azul aparecendo na cor branca em todas as fotos tiradas naquele dia. A teoria da conspiração do Cavaleiro Negro explica que um satélite alienígena está orbitando a Terra há aproximadamente 13 mil anos e que a NASA está encobrindo a sua existência. A lenda teria como base as ondas de rádio captadas no espaço. Um exemplo são os sinais estáticos emanando da Via Láctea, detectados pelo físico Karl Jansky em agosto de 1931, que ele concluiu ser de origem desconhecida. Há ainda a hipótese de que o Cavaleiro Negro seria uma tecnologia russa. Uma série de imagens classificadas como lixo espacial pela NASA em 1998 parecem mostrar o satélite Cavaleiro Negro. Mas, na verdade, o que vemos é um cobertor térmico perdido durante a missão STS-88, a primeira do programa Ônibus Espacial. Tirada em 2 de abril de 1966, a foto de Keeble tem sido há muito tempo discutida. O caso aconteceu em Balwyn, um subúrbio de Melbourne, em Victoria, na Austrália, 4 dias antes do incidente de OVNI em Westall. Pouco antes das 15 horas, Keeble observou o estranho objeto no céu. Ele disse que viu o OVNI por alguns segundos, antes dele subir muito rápido e desaparecer, emitindo um ruído muito alto. No entanto, análises da foto mostraram que a chaminé, na parte inferior, estava mais borrada do que o suposto OVNI e que possivelmente 2 fotos diferentes foram unidas, formando apenas uma. Em todo caso, James Keeble seguiu até o final da vida, afirmando que a imagem era verdadeira. Ainda hoje,
Ufólogos acreditam que o encontro com o OVNI realmente aconteceu. Quatro dias depois da famosa foto de Kibble, aconteceram os avistamentos de Westall, em 6 de abril de 1966. Para muitos, este ainda é um dos maiores casos de OVNI da Austrália. Os primeiros relatos aconteceram perto do meio-dia, quando uma sala inteira de estudantes, incluindo o professor, avistaram um objeto desconhecido. Para alguns, ele era cinza e tinha o formato de um pires. Para outros, era um disco prateado. De acordo com testemunhas, o OVNI sobrevoou a escola antes de desaparecer rumo ao subúrbio de Clayton South. Ao todo, mais de 200 pessoas, entre alunos e professores, alegaram ter visto o OVNI. Embora houvesse relatos de outros 5 avistamentos, estes nunca foram confirmados, e os jornais descreveram que o objeto era na verdade um balão. De fato, um balão meteorológico foi lançado naquele dia. Outras explicações incluem um balão usado para medir e controlar os níveis de radiação, já que entre 1956 a 1963, o Reino Unido realizou 7 testes nucleares em Maralinga, no sul da Austrália. Também houve relatos de que estranhos homens de terno disseram para as testemunhas não discutirem os detalhes sobre o teste de radiação do governo. Tudo é muito estranho. Fotografada em 16 de outubro de 1957, perto da base aérea de Holloman, nos Estados Unidos, essa estranha luz nunca teve uma explicação satisfatória. Ella Louise, enfermeira da reserva indígena Mescaleiro, tirou a foto enquanto dirigia pela Rota 54, por volta de 1h30 da tarde. Para muitos, o fenômeno não identificado seria uma importante prova de um avistamento de OVNI, embora a possibilidade de uma tecnologia ou dispositivo militar secreto não esteja descartada. No entanto, para algumas pessoas, o objeto não passa de uma simples nuvem. Sem muitos detalhes, Hannah McRoberts tirou essa foto entre os dias 10 a 15 de outubro de 1981, durante suas férias em uma área de descanso na costa leste da ilha de Vancouver, no Canadá. Contudo, o OVNI só foi visto depois que os negativos foram revelados. A imagem foi analisada muitas vezes e a resposta para o que seria o objeto na foto continua inconclusiva até hoje. Apesar disso, há quem diga que o objeto talvez fosse a tampa de uma panela, ou até mesmo a calota de um veículo que foi arremessada. O caso aconteceu na Fazenda Trent, localizada a 15 quilômetros de McMinnville, em Oregon, nos Estados Unidos. Voltando para casa, Evelyn avistou um disco metálico se movendo em sua direção. Era 11 de maio de 1950. Assustada, ela chamou seu marido, Paul, que ao sair também viu o mesmo disco. 2 fotos foram tiradas antes que o OVNI voasse para longe. Quando as fotos foram investigadas, descobriu-se que o objeto estava pendurado nos fios de energia visíveis no topo delas. Além disso, o relato do incidente contado pelo casal era questionável e mudou muito ao longo dos anos, o que contribuiu para que fossem desacreditados. Mesmo assim, para algumas pessoas, as fotos se tornaram evidências confiáveis de um avistamento de OVNI. Mais incrível, o casal de fazendeiros Paul e Evelyn nunca tentaram lucrar com o caso. Até o dia de suas mortes, ambos insistiram que o encontro realmente aconteceu. A foto tirada por Paul Villa
em 16 de junho de 1963, perto de Albuquerque, nos Estados Unidos, mostra um disco prateado entre as árvores. Desde então, ela tem sido divulgada como autêntica. Só que uma investigação feita pelo projeto Livro Azul da Força Aérea dos Estados Unidos revelou a farsa por trás de tudo. Era apenas um pires pendurado com uma corda. A imagem original vem de um simples cartão postal. Vila, que fazia parte de um grupo de estudos de OVNIs, ganhou fama ao alegar que poderia manter contato com seres de outro planeta. A partir de 1963, ele produziu muitas fotos de supostos avistamentos para tentar provar o que dizia. Robert Hinker, um técnico de campo da Estação Meteorológica da Montanha Shock, no Colorado, Estados Unidos, descobriu este objeto desconhecido após tirar a foto em 22 de março de 1967. Embora não haja uma explicação lógica, estudos recentes afirmam que o OVNI é só um reflexo. Este suposto avistamento de OVNI ocorreu nos Estados Unidos em 24 de abril de 1964. Nip Lopes, operador de rádio da polícia, atendeu uma chamada do sargento Lune Zamora sobre a investigação em andamento de um possível acidente. Minutos depois, o sargento pediu ajuda, descrevendo um objeto parecido com um balão. Assim que outros policiais chegaram no local, eles viram gramas e pequenos arbustos ainda em chamas. O caso é realmente muito estranho. Em depoimento, Zamora disse que, durante uma perseguição em alta velocidade ao sul de Socorro, Novo México, ele ouviu uma explosão e passou a investigá-la. Havia um objeto brilhante que ele inicialmente acreditou ser um carro branco capotado. Também disse ter visto duas pessoas pequenas ao lado de um objeto oval e prateado que desapareceu no céu acompanhado por uma chama crepitante. Mas sem provas, tudo o que há disponível são apenas desenhos feitos com base nas alegações de Zamora. Em 23 de janeiro de 1974, nas montanhas Berwyn, região do país de Gales, moradores relataram fortes luzes e um som alto vindos do céu, que supostamente tinham origem extraterrestre. Mais tarde, foi comprovado que o evento foi causado por um terremoto de magnitude 3,5, aliado ao avistamento de um meteoro brilhante, no país de Gales, no norte da Inglaterra. Em 3 de agosto de 1965, o inspetor rodoviário Rex Heflin avistou um objeto desconhecido pairando sobre uma rodovia de Santa Ana, na Califórnia. Usando a câmera Polaroid de seu trabalho, ele tirou algumas fotos através da janela de seu caminhão. O OVNI parecia um disco e emitia um brilho metálico. Poucos segundos se passaram e o objeto desapareceu rápido, deixando para trás rastros de um vapor preto. Depois disso, é que as coisas ficaram realmente estranhas. O Jornal de Santa Ana escreveu sobre o caso, publicando uma das fotos. Em resposta, a Força Aérea relatou que o caso Heflin era uma farsa. Um grupo de investigação alienígena, chamado NICAP, entrou no caso, mas eles não encontraram evidências de manipulação das fotos ou de uma farsa. De acordo com o NICAP, alguns dias depois do ocorrido, Heflin recebeu a visita de 2 homens desconhecidos que disseram fazer parte do Comando de Defesa Aérea da América do Norte. Eles tentaram obter as fotos originais de Heflin. Em resposta, o governo relatou que não tentou interferir no caso. Existem diferentes versões para o incidente. Em algumas, eram homens de preto com comportamento bizarro e eles conseguiram confiscar as fotos.
Elas sumiram por quase 30 anos, até que em 1993, Heflin atendeu uma ligação desconhecida, pedindo para que ele verificasse sua caixa de correio, onde ele encontrou as fotos confiscadas dentro de um envelope. Em outras delas, homens não identificados foram vistos entrevistando testemunhas de OVNIs em outros estados. Quanto a Rex Heflin, ele morreu em 2005. Até hoje, as suas fotos são um verdadeiro mistério da ufologia. Em outubro de 2013, 2 objetos emitindo uma aura azul brilhante foram vistos sobrevoando a órbita da Terra. O mais estranho é que a NASA classificou a foto com as palavras "não identificado". Agora, se até mesmo a NASA concorda que se trata de OVNIs, então eles não são objetos convencionais. James McDivitt foi o comandante do 2º voo tripulado do projeto Gemini, em junho de 1965. Ele também fotografou este objeto, o qual nunca soube descrever. Para alguns, isso é apenas um defeito, enquanto outros acham que é uma importante prova da existência alienígena. A NASA também classificou este objeto como não identificado. Em todo caso, tudo depende do que se quer acreditar. Mas uma coisa é certa: nenhum de nós ficará tão impressionado quanto o próprio astronauta, avistando o objeto naquele momento. Em 10 de novembro de 2004, um operador de radares da Marinha Americana relatou o avistamento de objetos estranhos e lentos, voando em grupos de 5 a 10 na parte oeste da costa de San Diego. 4 dias depois, um piloto de caças avistou um objeto brilhante e oval sobrevoando a costa sul da Califórnia. O OVNI realizava manobras aleatórias, mas também parecia copiar o movimento dos caças quando eles se aproximavam. Estas são gravações oficiais da Marinha Americana, liberadas ao público pelo Pentágono. De acordo com os pilotos, os OVNIs não eram pássaros, pois eram muito grandes, e não poderiam ser outras aeronaves, pois eram lentos demais. O mais incrível é que foram filmados com equipamentos capazes de fornecer diversos dados com precisão, e mesmo assim, estes objetos não foram identificados. O tópico consiste de desenhos que fazem parte de correspondências enviadas ao Escritório de Investigação de OVNIs do Reino Unido, criado a pedido de Winston Churchill após a Segunda Guerra Mundial. Em 18 de janeiro de 1975, por volta da meia-noite, objetos luminosos foram vistos perto de Birmingham. A partir deles, essa pintura foi feita. Posteriormente, os OVNIs foram identificados como sendo os satélites soviéticos Zonde 4 e Cosmos 460. Em 25 de abril de 1969, em Worcestershire, foram relatados avistamentos de um objeto semelhante a uma bola de fogo, com uma cauda curta e um corpo brilhante no meio. Mas logo ficou comprovado que o OVNI era apenas um meteorito. Em uma tarde de outubro de 1977, 10 crianças com idades entre 7 e 11 anos viram um OVNI entre as árvores do parquinho de uma escola de Macclesfield. A pedido da professora, eles desenharam o objeto usando lápis e giz de cera. Os desenhos foram repassados à polícia, que os entregou ao Ministério da Defesa. Sem muitos detalhes, o desenho de um OVNI fazendo um círculo na plantação, datado de novembro de 1998. Uma carta, datada de 9 de junho de 1994, foi acompanhada pelo desenho de um OVNI avistado em Smethwick,
em agosto de 1954. A carta acrescentava: havia outros deles, um dos quais demonstrou uma fantástica velocidade. Mas, por enquanto, eu agradeceria se vocês pudessem me dar uma resposta sobre isso. Considerado um evento histórico, os mais de 250 avistamentos de OVNI em Berkshire, um condado de Massachusetts, nos Estados Unidos, ocorreram em 1º de setembro de 1969. O encontro mais famoso se deu na cidade de Sheffield. Thomas Reed e sua família dirigiam pela velha ponte quando viram uma nave em formato de disco pairando no ar. Reed a descreveu como uma orbe branca, talvez maior do que um campo de futebol. Eles tentaram escapar, mas foram envolvidos pela luz do OVNI e puxados para dentro dele. Houve outro incidente, desta vez no Lago Mansfield, na aldeia Barrington, em Illinois. Melanie Kirchdorfer e sua família entraram em pânico quando uma forte luz envolveu o carro. Apesar do susto, o pai dela decidiu perseguir a luz. Pouco depois do incidente, a irmã de Melanie lembrou-se de ter levitado e de estar em um navio. Tom Warner lembrou-se de ter visto Melanie à direita dele, e Melanie lembrou-se de ter estado lá junto de outras crianças, até que todos começaram a desaparecer. Depois disso, ela acordou perto do lago e precisou voltar para casa sozinha. Ao mesmo tempo, Tom também acordou próximo ao lago, mas do outro lado dele. – 4 de setembro de 1971. O fotógrafo Sérgio Loaiza tirava fotos aéreas como parte de um projeto para o Instituto Geográfico Nacional da Costa Rica. Voando a mais de 10.000 pés de altura, o objetivo era determinar as fontes de água na área do Lago Cote. O que foi captado não era outro, senão um fenômeno extraordinário, mas pouco conhecido. Um OSNI, objeto submarino não identificado. Pela descrição, um disco metálico luminoso que acabava de sair do lago ou estava prestes a entrar nele. Mais impressionante, o OSNI não apareceu em nenhum dos negativos anteriores ou nos seguintes. Em 14 de julho de 1952, durante uma rota de Nova York até Miami, os pilotos comerciais William Nash e William Fortenberry notaram brilho vermelho, que se transformou em 6 objetos redondos e luminosos, voando sobre a baía de Chesapeake e indo em direção a eles em alta velocidade. Estes OVNIs mantiveram uma formação com pouco espaço entre cada um deles. Instantes depois, surgiram mais 2 OVNIs, e então as luzes emitidas por todos os 8 se apagaram. Quando voltaram, os OVNIs começaram a subir, apenas para desaparecer no céu escuro da noite. Interrogados por investigadores da Força Aérea, Nash e Fortenberry receberam a informação de outros 7 relatos de incidentes semelhantes na mesma área. Contudo, o caso foi ignorado e listado no projeto Livro Azul da Força Aérea dos Estados Unidos como desconhecido. No dia 16 de julho de 1952, às 9h35 da manhã, o marinheiro Shell Alpert observou da janela do seu laboratório, na estação aérea de Salem, em Massachusetts, 4 OVNIs luminosos que sobrevoavam em uma formação em V. A imagem em questão é considerada um material oficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Depois de entregar a foto para seu superior, Alpert foi instruído a classificá-la como ultra-secreta, já que a origem dos objetos não pôde ser determinada. Após isso,
ele foi procurado por tantos oficiais do governo que, embora nunca tivesse dito que viu um disco voador, foi induzido a declarar: "Não posso, honestamente, dizer que vi objetos ou aeronaves. Eram apenas luzes." Mais de 70 anos se passaram desde então, e ainda não há uma explicação conclusiva para os OVNIs de Salem. O primeiro contato se deu a poucas horas antes do amanhecer de 26 de dezembro de 1980, em Suffolk, Inglaterra, onde um forte brilho foi visto sobre a floresta de Rendlesham. No local, testemunhas descreveram luzes azuis e amarelas emanando de um objeto não identificado no chão da floresta. O OVNI era triangular e tinha mais de 2 metros de comprimento e de altura. Após algum tempo, as luzes se intensificaram e o objeto decolou a uma velocidade inacreditável, desaparecendo. Investigações subsequentes revelaram que o terreno do local apresentava 3 depressões e radioatividade acima do normal. O OVNI também tinha sido detectado pelos radares das bases próximas. O segundo contato foi em 28 de dezembro. 3 buracos de formato triangular, com 5 centímetros de profundidade e 30 centímetros de diâmetro, foram encontrados no local das luzes. Havia sinais de radiação, além de galhos e ramos quebrados. Testemunhas relataram luzes vermelhas ou alaranjadas vindas da floresta, em movimentos de zigue-zague. Mais tarde, objetos distantes, com luzes vermelhas, azuis e verdes, apareceram no céu. Os OVNIs foram descritos de aparência oval, de cores vermelho e laranja e com o centro preto. Um feixe de luz saiu de um dos OVNIs que se aproximou de uma testemunha. Então ele se afastou e, rapidamente, todos os outros sumiram. O incidente da floresta de Rendlesham é o mais famoso caso de OVNIs da Grã-Bretanha. Nos dias seguintes, todas as principais testemunhas das 2 bases militares próximas ao avistamento foram investigadas. O mais estranho de tudo é que eles foram orientados a não comentar sobre o ocorrido. Caso contrário, suas carreiras estariam em risco. Uma série de eventos inexplicáveis, datados de 20 de setembro de 1977. Os avistamentos foram relatados em países como a Dinamarca, Finlândia e Lituânia. No entanto, foi em Petrozavodsk, na Rússia, onde um objeto brilhante foi visto banhando a cidade com feixes de luz. Desde então, teorias atribuem o incidente como resultado do lançamento do satélite soviético Cosmos 955, já que eles aconteceram durante a mesma noite. Pelo menos 48 OVNIs foram confirmados no espaço soviético. Das 3 às 3h25 da manhã, um objeto luminoso foi visto por funcionários do porto de Leningrado, e às 3h30, a tripulação de um navio de pesca avistou outro deles. Na Finlândia, esferas brilhantes foram testemunhadas por civis, pela polícia e inclusive funcionários do aeroporto de Helsinki. Na Dinamarca, pilotos de uma aeronave finlandesa confirmaram objetos parecidos. E mesmo após todos esses anos, ainda não existem provas suficientes para explicar as verdadeiras causas do fenômeno Petrozavodsk. Um dos tópicos mais interessantes gira em torno dessa foto, supostamente tirada em Farmington, nos Estados Unidos, que mostra vários objetos redondos sobrevoando a cidade. O mais bizarro é que, pesquisando, descobrimos que o caso realmente aconteceu, só que não existe quase nenhum dado sobre ele. Buscando muito mais, é possível conseguir informações interessantes. Primeiro,
Ele apareceu em um jornal da Irlanda em março de 1950. Só que diferente e sem informações importantes. O texto conectava os OVNIs com a criação de uma nova arma russa. Desde então, quanto mais o tempo passou, mais a foto se tornou conhecida. Sempre sofrendo alterações a cada nova manchete, tentando se adaptar ao interesse do jornal, revista ou livro em que foi publicada. Um jornal da Bélgica, datado de 28 de março de 1950, repetiu sobre a tal nova arma russa, usando a mesma foto, mas dessa vez em um ângulo diferente. Em seguida, apareceu na capa de uma revista italiana em 30 de março de 1950, com a legenda: 5 discos avistados no México e perseguidos por militares. Em janeiro de 1954, um jornal da África do Sul publicou um artigo usando a foto, mas agora dizendo que o caso ocorreu na Grã-Bretanha. Um livro francês de 1954 a descreveu como outra foto americana de discos voadores. E aqui você já consegue imaginar aonde eu quero chegar. Um outro jornal da África do Sul, de 1972, noticiou que os OVNIs foram vistos em Dublin, na Irlanda, e que a imagem era parte de 5% do material alienígena sem explicação até aquele ano. Um livro italiano de 1975 incluiu a foto como parte de um incidente, o avistamento de Nash e Fortenberry, ocorrido nos Estados Unidos em 14 de julho de 1952. O caso é verdadeiro, mas a foto não tem nenhuma relação com ele. Enfim, é isso. Considerando a falta de informações, não é preciso muito para perceber que se trata de uma farsa. No entanto, a mídia e alguns especialistas caíram na armadilha de acreditar no que estavam vendo, sem nenhum motivo. Se a imagem era tão boa, por que se preocupar com isso? O caso é que durante muito tempo, a foto ficou disponível à venda na internet, em uma versão não cortada e muito maior. Investigada por especialistas do mundo todo, a conclusão foi unânime. O que vemos seriam gotas de água ou botões fotografados sobre um pedaço de vidro. De qualquer jeito, definitivamente uma farsa. Você acabou de assistir a mais um vídeo. O que achou? Aperta o like para nos ajudar e não se esqueça do comentário. Obrigado por assistir. Tchau.